dia ou boa tarde, né, dependendo do horário em que você está nos assistindo. Meu nome é Rebeca Noemi de Oliveira Bezerra, esse é o meu colega Andrei Trainori da Silva. Hoje nós iremos apresentar aqui para vocês, né, um mini curso, uma oficina sobre manejo sustentável, biofertilizantes e repelentes naturais em orquídeas, do 2º Congresso Nacional de Produção Vegetal Online, CONAPROD. Então, vou botar aqui para apresentar. Então, iniciando, né, quem somos nós? Como eu informei, né, como eu falei, meu nome é Rebeca, eu sou formada em agroecologia pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em ciências ambientais pela Universidade Federal do Amazonas e possuo especialização em perícia e auditoria ambiental pela Uninter. Meu colega, o Andrei, ele é finalista, né, estudante do curso de Ciências Biológicas pela Faculdade Unifatesc de Pernambuco, foi voluntário do Instituto Biota de Conservação e é associado desde 2023 à Associação de Orquidófilos e Bromeliófilos de Alagoas. Então, ele possui, né, ele é o especialista aqui na parte prática em orquídeas e vai estar contribuindo bastante nessa parte mais prática da oficina. Então, um breve sumário, né, para poder introduzir aqui o que nós iremos abordar nesse mini curso. A primeira parte é mais teórica, a gente vai falar um pouco da taxonomia básica das orquídeas, a diferença entre orquídeas epífitas e terrestres e uma breve curiosidade sobre orquídeas que eu acredito que muitas pessoas não sabem. A segunda parte é a parte mais prática, né, já é a oficina mesmo, que vai falar sobre manejo e tratos culturais em orquídeas e o cultivo em orquídeas. E a terceira parte, um teórico prático, o que são biofertilizantes, né, trazendo os princípios básicos da agroecologia, tipos de biofertilizantes, soluções caseiras contra fungos e insetos e o que não deve ser usado em hipótese alguma em orquídeas. Então, para começar, né, a taxonomia básica das orquídeas. O que é taxonomia? A taxonomia é a ciência, dentro das grandes ciências, que estuda e classifica os seres vivos. Então, um animal, seja um animal, uma planta, um inseto, um micro-organismo, todos eles são classificados pela taxonomia. Seu filo, reino, a espécie, o gênero, enfim, a ordem, a família, todas essas ordens de classificação dá-se o nome de taxonomia. Então, dentro do reino Plantae, né, que é onde estão as orquídeas e todas as plantas, a classe é a Lilipsida, que são monocotiledôneas, ordem Asparagales, a família Orquidácea, composta por cerca de 5 subfamílias. E aqui está o nosso Linneuzinho, né, que é considerado o pai da taxonomia, taxonomia clássica. Então, o que são orquídeas epífitas e terrestres? Quando a gente vai falar sobre plantas, dentro das espécies e gêneros de plantas, existem as plantas que são epífitas, que a grosso modo, né, no termo mais popular, podemos chamar de plantas aéreas. Esse não é o termo correto, mas para que as pessoas, né, mais leigas possam ter entendimento do que são plantas epífitas, a gente pode traduzir para o linguajar popular como plantas aéreas, que são basicamente aquelas plantas que ficam sobre a copa das árvores, atracada no tronco, nos galhos, precisa daquele ambiente não terrestre para que elas consigam se desenvolver e sobreviver. As orquídeas são um bom exemplo prático do que é esse tipo de planta, né? Do que são plantas epífitas, porque geralmente as orquídeas elas ficam sobre alguma espécie de árvore, orquídeas da Mata Atlântica, da Amazônia, principalmente. É comum você ver, né, se você tiver oportunidade de andar ou para quem já teve nessa oportunidade de explorar um ambiente florestal, principalmente da Mata Atlântica e até mesmo da Amazônia, vai se deparar com árvores onde tem espécies de plantas que ficam atracadas sobre seus troncos, seus galhos, né, sobre a copa da árvore, em meio à copa.
E isso é uma espécie de plantas epífitas, ela precisa daquele meio. Se ela for posta no solo, né, com a raiz enterrada sobre o solo, provavelmente essa planta ela não vai sobreviver, porque a forma com que a raiz dessa planta adquire oxigênio, faz as trocas gasosas, faz a troca de nutrientes, absorve nutrientes, não é através do aterro no solo, mas sim através da simbiose, né, com aquela outra planta que ela está inserida, que ela se desenvolveu. Então, basicamente, esse é o termo mais técnico do que são plantas epífitas. Né? Linguagem popular, como eu falei, podemos traduzir como plantas aéreas. Já as terrestres, como o próprio nome já está falando, ela fica no solo mesmo. A raiz dela fica sobre o solo, ela fica ali enterradinho no solo, né? Então essa é a diferença. E uma curiosidade sobre orquídeas. Você sabia que existem orquídeas que nascem na rocha e até embaixo da terra? Pois é. As orquídeas que nascem na rocha são chamadas de orquídeas rupícolas. Temos aí um exemplo, né, de orquídea rupícola, que é essa orquídea de nome bem complicado. Se vocês observarem bem na imagem, as raízes, né, que são esses tecidos brancos, tá bem grudado na rocha. Então, é um tipo, né, uma espécie de orquídea que você só vai encontrar em rochas. É um pouquinho raro, né, mas não é tão difícil de encontrar dependendo do ambiente que você está explorando. Mas, de fato, é uma planta mais rara. E outra orquídea que é mais rara ainda são as orquídeas subterrâneas. Temos esse exemplo aí, que é uma das orquídeas mais raras do mundo, que ela só é encontrada em subsolo, espaços ocos, vazios, profundezas de cavernas, enfim. Então, são orquídeas bem mais raras, são extremamente sensíveis e bem pequenas. Vou passar agora para o meu colega Andrei, que ele vai passar uma parte mais prática para vocês sobre manejo de tratos culturais em orquídeas e cultivo de orquídeas. Olá, bom dia ou boa tarde. Eu me chamo Andrei, como a Rebeca falou, sou graduando em Ciências Biológicas e vou trazer um pouquinho desse conhecimento prático em limpeza de raiz, em manejo, cultivo, adubos naturais, substratos naturais e falar um pouquinho para vocês de como cuidar das orquídeas, de como desenvolver as orquídeas até mesmo em meios naturais. Aqueles que moram em campo, que moram em sítio e tem aquelas orquídeas naturais nas próprias copas de árvore, você vê ali, está se destruindo, ter como você fazer um manejo limpo, arrumar, organizar para que ela se sobreviva ali, não chegue ao nível de extinção. A gente vai passar um pouquinho dessa parte prática, um pouquinho desse conhecimento para vocês. E como eu falei para vocês, a gente vai levar essa parte prática para um conhecimento um pouco mais detalhado, né? Eu trouxe para vocês dois tipos de orquídeas. Como o objetivo maior é os fertilizantes naturais e o manejo, eu trouxe dois exemplares. Esse é um exemplar de orquídea terrestre e esse é um exemplar de orquídea epífita, conhecida como aérea. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, primeiramente, observar a nossa planta, observar o que ela tem, observar como a gente comprou, como a gente adquiriu. Se a gente ganhou de alguém, se a gente comprou, se a gente de repente encontrou em alguém e alguém que jogou fora. Então a gente vai ver tudo de uma maneira de como a gente pode cuidar. Para que a nossa planta esteja saudável, a gente precisa primeiro observar ela. As minhas, eu comprei algumas e ganhei outras, tanto da associação
de Orquidófilos e Bromeliófilos daqui, da Alval, como também eu já tinha algumas que precisaram passar por um tratamento. A limpeza de raiz, passar por uma quarentena para ver se não tem fungo, se não tem alguma outra doença que possa transmitir para as outras. Então, é importante fazer essa quarentena, é importante você observar, você olhar se não está tendo algum fungo, algum germe ou algum inseto ali que está destruindo a planta e possa se alastrar. As orquídeas, elas, tanto epífitas quanto terrestres, elas têm uma maneira de agir muito comum, né? Diferente das outras plantas que respiram pela folha, pelo caule, as orquídeas, ou uma grande maioria delas, respira pela raiz. É por isso que elas jogam as raízes para fora, é por isso que elas colocam: meu vaso tá cheio de raiz e as raízes não ficaram dentro porque cresceram demais. Não, não é isso. Às vezes tem pouca raiz dentro do vaso e tem mais do lado de fora, porque elas precisam jogar essas raízes para fora para receber o oxigênio, para respirar, para se desenvolver. Falando essa parte um pouco teórica, eu vou agora para a parte prática mesmo, onde eu vou mexer, onde eu vou abrir a planta, onde eu vou limpar a raiz. Vou começar pela epífita, certo? Essa daqui é uma espécie de Cattleya. Ela é uma alagoensis, certo? E o que a gente precisa ver para saber como a nossa orquídea está? E por incrível que pareça, essa também foi bom eu olhar. Eu precisava até observar umas raízes aqui, e é bom porque eu vou trazer isso para vocês. Ela está naturalmente limpa porque ela já passou por uma certa hidratação há uns meses, mas eu vou aproveitar para fazer um pouco dessa hidratação com vocês. O que a gente precisa observar para nossa planta para fazer uma limpeza? Eu vou chegar, vou sair cortando qualquer raiz, cortando qualquer folha, de qualquer jeito? Não. Eu preciso observar se ela está tendo algum tipo de trato, algum tipo de situação em que está destruindo ou que não está servindo, está apenas sugando a energia da planta. Observar as raízes secas, observar as raízes podres, observar em que ela está enganchada. Às vezes ela pode estar enganchada até mesmo em outras e sufocando, não conseguindo passar a raiz à frente. Quando eu identifico que essas raízes que estão atrapalhando, essas raízes que estão impedindo a minha planta de crescer, eu preciso fazer uma limpeza. Preciso olhar dentro, olhar mesmo, olhar, passar a mão, olhar dentro, ver se as raízes estão por fora, ver se as raízes estão sendo destruídas, para assim eu fazer a limpeza. Essa daqui, é uma das maneiras de ver como a minha raiz está. Essa é uma raiz que está ficando velha, não está mais servindo, não está mais tendo serventia. Então eu vou pegar a minha tesoura, vou observar se eu não vou machucar outra raiz cortando ela e vou fazer um corte simples. Apenas um corte em que eu consiga tirar a raiz que não está servindo, para que ela não venha sugar energia e tirar a capacidade de desenvolvimento da minha orquídea. Como vocês viram, fiz uma pequena e rápida limpeza, observando tudo, vendo o que tem nela, como é que ela está, como é que estão as folhagens, se estão com folhagens queimadas, se estão com folhagem podre,
como vocês veem, essa minha ela tá limpa, né? Ela veio, passou por hidratação, então ela tá limpa. Algumas folhas velhas, mas que vai ser natural. Esse aqui é às vezes queimado por alguma insolação que ela tomou anteriormente. Após isso, a gente vai ver um vaso adequado, um local adequado para colocar. Então a gente pode ter várias maneiras de ter nossa orquídea, como em vasos, em tronco, em árvore, em pequenas galhas, em madeiras. Como vocês viram em uma das imagens anteriores, que tem uma madeirinha redonda e uma orquídeazinha pequena, né? Um exemplar de uma orquídea pequena nela. Essa também é uma das maneiras de ter sua orquídea, uma maneira de você colocar ela ali. Não tenho muito espaço, mas eu tenho madeirinhas que se adequam bem e eu posso botar ela pendurada na parede. E eu achei uma maneira de ter minhas orquídeas. Isso é válido, desde que seja um local que não leve sol, mas que tenha uma boa qualidade, para que ela receba a luminosidade correta sem receber a insolação direta, certo? Para que assim evite que as folhas se queimem, que queimem as raízes. E o que eu preciso ver e quem que eu preciso colocar dentro do vaso? Eu preciso colocar dentro de um vaso, por exemplo, como este, né? Um vasinho simples, que eu vou usar justamente para montar o vaso em que eu vou colocar ela, certo? Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de substrato, tá aqui. Eu vou precisar de cascalho de coco. Eu trouxe alguns cascalhos que eu vou precisar. Eu vou precisar de carvão, certo? E eu vou precisar, além de um pouco de brita ou um pouco daquelas pedrinhas lisas, para manterem o resfriado, manterem a umidade. Eu também estou com um pouco de brita aqui para mostrar. E isso para quê? Porque minha planta ela precisa estar resfriada, ela precisa de oxigenação, ela precisa passar todos os nutrientes para as raízes, fazer com que as raízes desenvolvam melhor, se alimentando e também recebendo oxigênio. Os vasinhos sempre furados, sempre quanto mais furo melhor, quanto mais furadinho melhor, para que ela possa até mesmo jogar as raízes por fora através desses buraquinhos, desses furos. Eu vou abastecer o meu vaso, certo? Eu vou colocar os cascalhos, colocar as britas, um pouco do carvão, antes de colocar a minha planta. Colocar o esfagno, certo? Isso vai ajudar bastante a manter a umidade, a manter nutrientes. Por quê? Porque não basta só eu jogar água e achar que ela vai se alimentar só da água. Não, ela precisa de todo o nutriente. Ela precisa ter uma adequação melhor a esse nutriente. Então é por isso que o esfagno vai estar aqui, porque eu vou mostrar mais para frente a vocês os fertilizantes naturais, certo? Depois de fazer esse manejo com o vaso, sabendo que ele está adequado, adaptado, eu vou pegar a minha planta e vou fazer o encaixe dela. Encaixar totalmente, mantendo ela segura dentro do vaso, certo? E pronta para aguentar o espaço de onde ela vai ficar, certo? Veja que aqui atrás, ó, algumas raízes que estão soltas,
permaneci elas naturais, não afundei, são raízes novas e ela vai soltar essas raízes aqui para todos os lados, certo? Essas são algumas das que estão expostas, além das que estão dentro. E temos as orquídeas terrestres, que a gente precisa de um pouco de tudo isso que eu mostrei para vocês, mas ela precisa de um além. Ela precisa de uma terra pronta, uma terra adubada, bem adubada, sem ter nada químico para não queimar a minha planta, certo? Então a gente vai trazer para vocês essa ideia de que as orquídeas terrestres também respiram pelas raízes, mas a parte boa da terra é que ela também ajuda o que ajuda também na respiração dela são as folhagens. Não é? Elas emitem essa maneira de respirar justamente para que ela possa ter adaptação da alimentação na terra. Aos poucos ela joga algumas raízes para fora, são poucas as raízes e muito pequenininhas. Que são vistas como essa, justamente para que ela possa respirar pelas raízes. Então ela solta algumas raízes para fora, ela faz esse tipo de amostra e joga as raízes maiores todas para baixo. E aí onde ela vai estar adaptada à terra, ao solo, seja de um vaso, seja de uma jardineira, ela vai fazer esse tipo de mistura para que ela possa ter todo o nutriente, para que ela também possa ter oxigênio. E esse daí também já tá dando broto, né? Ela tá com alguns brotos e tá bem isso, isso é um ponto bom que a Rebeca falou, né? Justamente por isso, a gente vê que ela está bem adaptada, que ela está bem segura a aquele ponto, né? De como eu posso saber se minha planta está segura. Como eu posso saber se ela está bem adaptada? Justamente por isso. Ela vai mostrar a maneira de estar segura, a maneira de estar bem, trazendo novos brotos, trazendo também uma das coisas que eu encontrei até hoje de manhã, aqui no caule da sua floração, que foi a bage, né? Ela está com uma pequena bage, que eu acho que vocês estão conseguindo ver. Ela realmente é pequena ainda, mas ela ainda vai crescer mais um pouco até ela amadurecer e abrir a bage. Mas isso foi uma maneira em que ela mostrou que o local em que ela está, a adaptação em que ela está, essa daqui sim, pode levar sol, né? Ela pode estar uma base moderada do sol. Essa daqui ela toma sol de manhã e sombra à tarde. Então ela tem esse manejo todos os dias, e a maneira que ela mostrou estar bem foi justamente isso, né? Ela se adaptar e se adequar bem ao espaço, trazer novos brotos e trazer a base, né? E florescer, né? Que não adianta só ela simplesmente florescer, adoecer e morrer. Então ela vai trazer esse conjunto de qualidades, justamente mostrando cada ponto dela, né? Tem alguns botões que estão abrindo e tem uns que já começaram a cair. E justamente onde vocês estão vendo essas partezinhas secas aqui, foram pequenas florzinhas que já caíram. Só uma observação, porque aqui na planta tem algumas folhas que já está apresentando uma certa, como se fosse ferrugem, né? Ou necrose, que em fitopatologia, né? Pode chamar de ferrugem, ou necrose, dependendo da doença fitopatológica. Mas nem sempre essa aparência de ferrugem ou necrose em alguma folha vai representar que a planta está com
ataque fitopatogênico. Às vezes é só o processo de envelhecimento natural da folha, né? Então, só para explicar, porque tem aqui eu acho que umas 3, 4 folhinhas, que elas já são folhas mais velhas, que foram as primeiras folhas que vieram já junto com a plantinha, junto com essa orquídea. Então, essas folhas, elas estão ficando velhas e futuramente, futuro não tão distante, elas irão cair naturalmente. Que você pode, durante o processo de limpeza da sua planta, da sua orquídea, você pode retirar, porém ela vai cair naturalmente. Por uma questão de estética, geralmente as pessoas têm o hábito de ir lá e fazer essa retirada. A retirada, eu aconselho, né, que esse processo de, entre aspas, limpeza, eu não gosto muito de usar a palavra limpeza de planta, né? Porque eu acredito que a planta não é um ser vivo sujo, ele não precisa de um banho, de uma limpeza. Acho que o termo que a gente deveria começar a usar seria outro. Porém, como no linguajar popular, né, as pessoas utilizam, vamos fazer uma limpeza aqui da planta, aí sai retirando folha seca, folha amarelada já, enfim, sai fazendo esse processo na planta, que vai acontecer naturalmente. A folha velha, ela vai cair naturalmente, ela vai acabar virando até o adubo, né, por conta da ciclagem de nutrientes. A flor, que já está murcha, que já está velhinha, né, enfim, que já está no seu processo natural de morte, né, aquela flor que já está no seu processo natural de falecimento, ela vai cair também naturalmente, ela vai virar adubo, enfim. Só que as pessoas têm o hábito, né, por uma questão de estética mesmo, de fazer essa, entre aspas, limpeza. Então, você pode sim fazer esse processo, né, ao invés de esperar o processo gradativo natural da planta, você pode fazer, mas a gente sempre aconselha que ao fazer esse tipo de limpeza, né, esse processo de limpeza da planta, tomar cuidado, né, para não exagerar no excesso da retirada dessas folhas. Ou até mesmo no corte. Exatamente, para não até mesmo cortar no aquilo corte. que não é devido. Então, espera a folha de fato envelhecer, porque essa folha aqui, por exemplo, ela não começou, ela não está ainda no seu processo de falecimento, mas só porque ela está com não sei se vai dar para, provavelmente não vai dar para ver na câmera, né? Aí, mas ela está com uma leve necrosezinha aqui, um leve ferrugemzinho aqui. Ok, tudo bem, não é nada, não é um sintoma fitopatológico que, meu Deus, é algo preocupante, vai acabar com toda a planta. Não é algo sintomático. Mas, por uma questão de estética, as pessoas têm o hábito de ir lá e cortar porque tá feia. Então, quer deixar só aquelas folhas mais novas, as que ainda estão em fase de desenvolvimento, de crescimento, vai lá e arranca demais, faz uma poda, né? Desnecessária. Exatamente, o termo seria mais poda, faz a poda desnecessária, né? Acaba exagerando e retirando o que não é para ser retirado e jogando a folha fora, que o ideal seria você deixar aqui, né, na terra mesmo, porque isso dali vai servir como adubo para ela, é a ciclagem natural de nutrientes. A natureza, ela é cíclica, então tudo que vai, volta, né? Os nutrientes, eles não seguem uma linha, algo linear. Ele é cíclico, ele vai e volta de alguma forma. O nutriente, ele está indo para a planta de uma forma, ele vai voltar para a planta de outra forma, ou da mesma forma, enfim. É algo que é cíclico. E isso não quer dizer que eu não possa fazer essa limpeza. Isso não quer dizer que eu não possa fazer esse corte. Mas como eu devo fazer esse corte? Eu vou fazer um corte, né, dessa folhagem para mostrar a vocês que eu posso fazer um corte necessário, um corte sem danificar, sem tirar a nutriência na ferida, exatamente na ferida, né? Eu vou olhar a parte em que está seca, que ela já não vai mais reutilizar. Aqui, né, eu fiz o corte sem danificar, certo? Sem machucar a planta, sem precisar usar algum tipo de cicatrizante, né? Então, fiz o corte, ok. Não precisa de cicatrizante, não pegou na planta.
Na parte saudável, né? Fiz, que não tá, no caso, entre aspas, morta da planta. Na parte... na parte verde na parte da planta. viva da folha. Então, tirei. O que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não, eu posso deixar dentro do vasinho, certo? Pode deixar solta dentro do vasinho. Aos poucos ela vai se desmanchando aqui mesmo e vai soltando o resto de nutriência que tem, certo? Fiz o corte, fiz a limpeza. Tá, eita, cortei uma planta por demais. Eu vou mostrar a vocês aqui, né? Eu tô com essa folhagem que tá machucada, inclusive. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ela tá um pouco machucada aqui. E eu vou precisar fazer um corte nela, certo? O que eu faço para fazer um corte nela sem machucar, sem danificar a minha planta, certo? E aí eu faço o corte. Posso fazer essa daqui, nesse caso, como eu vou fazer uma extração, uma retirada dela, eu vou fazer um corte nela e vou usar o cicatrizante natural, que é a canela. Né? Canela em pó que você tem em casa para fazer algum tipo de comida, algo com outros tipos de utilidades. A canela em pó ela é excelente para fazer o cicatrizante natural para as suas plantas, não só para a orquídea, mas para todas as espécies de plantas, certo? Eu vou fazer um corte simples, um corte leve, bem no pé da orquídea, certo? Bem no pé da folha. Como vocês veem, eu acabei de fazer o corte. Observo onde foi a ferida, onde foi cortada, né? Como vocês podem ver, ela foi cortada aqui, onde está o meu dedo. E eu vou colocar canela para fazer a cicatrização natural, certo? Coloquei a canela, vou deixar, não precisa botar o dedo para espalhar, não precisa apertar, não precisa passar um paninho, não. Pode deixar que naturalmente ela vai se adequar dentro da ferida para fazer esse tipo de cicatrização. Aí, duas observações também, Andrei. A primeira é que a canela, além dele ser, né, o cicatrizante natural, como você falou, ele também é repelente. Por conta do cheiro da canela, né, por ser forte, acaba também evitando que alguns tipos de insetos ataquem aquela folha que foi ali, querendo ou não, cirurgiada, né? Digamos assim. Sim. Foi cortada, acabou de sofrer uma pequena cirurgia. Enfim, para evitar que alguns insetos, como formigas, por exemplo, vão lá e ataquem aquela folha que acabou de passar por esse processo de corte, né? E a segunda observação que eu lembrei agora é que, como a gente falou, né, utilizar a folha, né, enfim, dessa poda, dessa limpeza que foi feita como adubo. Entretanto, quando são folhas, né, quando você vai fazer a poda, a limpeza higiênica ou a limpeza poda de recuperação, né, que é quando a planta ela está de fato doente, ela está com algum tipo de doença fitopatológica, seja por ataque de inseto ou de fungo, que em orquídeas, principalmente orquídeas epífitas, acontece muito fitopatologias com fungos. Aconselha-se a não utilizar aquelas folhas que foram retiradas, folhas e raízes. Por quê? Porque ela já está contaminada. Então é como aquele ditado, né, da laranja podre no cesto. Se você deixar ela ali, ela vai contaminar as outras. Então, se você percebeu que sua planta, sua orquídea, ela tá com algum tipo de fungo e você vai fazer aquela poda, aquela limpeza de recuperação para tentar salvar ela, não reutilize aquelas folhas e raízes que você retirou. Aquelas ali você, de fato, pode descartar. Porque se você deixar ali, meio que não vai servir tanto essa poda que você fez. Por quê? Porque você deixou o problema continua ali. Você deixou a doença ali. Aquele fungo ele vai continuar se espalhando. Então, quando é em casos de fungos, aconselha-se que não seja reutilizado, né?
Agora, quando é algum processo de envelhecimento natural da folha, como a gente falou, quando é algo assintomático, que não é de fato assim uma doença biótica, né? Queimadura por sol, a folha que queimou, excesso de sol, ou por um excesso de água, que não está envolvendo ali de fato algum organismo vivo que vá danificar a planta, que vá matar a planta, então não tem problema usar essas folhagens, esses caules, essas raízes que foram podadas como adubo. Agora, quando é algum agente patogênico biológico, fungo, inseto, alguma coisa assim, não aconselha-se usar como adubo. Eram só essas observações que eu tinha para fazer. Foi bem colocado, né? Até recapitulando conhecimentos, né? Mesmo em parte prática, tem muita coisa que a gente vai falando e a gente vai lembrando aos poucos. Exatamente. O que eu fiz com aquela folha, né? Que eu arranquei, que eu cortei. Essa folha que eu cortei, como ela apenas está com uma queimadura, né? Foi uma queimadura solar, isso aqui. Foi algo natural por ela estar no sol, né? Então, eu posso fazer pequenos cortes, né? Eu posso cortar ela de qualquer jeito que eu quiser, que eu queira. Ali, pequeno. E colocar ela dentro da terra, dentro de outra planta que eu estava usando. Foi uma situação natural, eu coloquei ela dentro do vasinho da terrestre. Usei ela justamente para que aquela nutriência que esteja naquelas folhagens passe para a outra planta, né? Desenvolva a outra planta melhor. Essa foi a parte de manejo. A gente vai começar agora a falar um pouquinho dos repelentes, né? Os repelentes naturais de antifungo, antifugicidas, ou no caso fungicidas, ou inseticidas. E o que a gente precisa para afastar esses insetos, afastar esses fungos, né? Fazer com que o fungo não tome conta da minha planta. Uma delas é a canela, como a Rebeca falou um pouquinho rapidamente, e a gente vai falar um pouco mais agora. Além de cicatrizante, ele é um repelente tanto fungicida quanto inseticida, né? Ele acaba afastando algum tipo de fungo. Evitem comprar canelas em feira ou alguma coisa assim que seja misturada, porque tem delas que o pessoal usa misturada com açúcar para fazer alguma comida doce, às vezes até mesmo usar ou a canjiquinha, que o pessoal acaba colocando uma canela, e às vezes compra canela doce. Né? Compra aquela canelinha que é uma bolsinha, às vezes já vem com açúcar. Vai afastar o fungo? Vai, mas não vai afastar as formigas, pelo contrário, vai atrair. Né? Por estar com coisas doces ali, elas vão tomar conta. Outro repelente natural é o vinagre de maçã, certo? Ah, mas eu posso colocar vinagre de maçã só ele? Não. E eu devo fazer uma mistura, né? A cada uma colher de sopa de vinagre, eu posso misturar ela com 1 litro de água. Colocar em um borrifador, né? Misturo bem para que ele dissolva totalmente. Pode misturar mesmo, misturem bem e faça o borrifo nas partes de baixo, nas partes do caule, de onde justamente nos locais em que os fungos mais tomam conta, certo? Serve para todas as plantas? Sim, é para todas as plantas, para qualquer planta que você tenha em casa. Você pode fazer esse tipo de limpeza, esse tipo de solução para acabar com os fungos, para afastar os insetos,
mas eu devo usar aqueles inseticidas, tipo SBP ou algum outro inseticida que eu compre em algum mercado, em alguma farmácia? Não. Por quê? Porque aqueles inseticidas têm química, aqueles inseticidas têm composições ou demais ou nenhuma que sirva. Ou tem composição demais que vai afetar a minha planta. A gente achando que vai ter um nutriente, mas na verdade ela está ali com uma espécie de veneno para matar o fungo, para matar os insetos. Mas aí a gente também está matando a nossa planta, certo? A gente está sufocando a nossa planta com aquilo que ela não necessita, com aquilo que não é preciso. Então, eu faço de maneira natural. Eu faço com a canela, eu faço com o pó de café, eu faço com carvão, né? Aquele carvão que eu coloquei no vaso já ajuda como um inseticida, né? Ele não é um fungicida, mas é um inseticida. Os insetos não fazem ali uma coleta através do carvão. Então, ele já ajuda para afastar insetos. E eu vou usar a canela para afastar o fungo. Eu vou usar o vinagre de maçã para afastar o fungo, para afastar o inseto. Sem precisar também agredir a natureza, sem precisar matar aquele inseto, dependendo de qual seja. Tipo, uma abelhinha, uma formiga, mas a formiga vai morrer, não sei o que, aquela história toda, mas se eu botar... Então, é justamente por isso que você está usando coisas naturais. Porque você precisa afastar. Você precisa afastar que elas tomem conta do caule, que elas tomem conta da folhagem, né? Principalmente formiga, principalmente alguma pragazinha que venha por baixo da terra ou pela árvore. Mas aí eu vou precisar que a abelha faça a polinização, o pólen, né? Faça a coleta do pólen. E aí o que é que eu faço? Eu apenas fiz a limpeza, fiz o afastamento dos insetos, mas quando a minha planta florescer, a abelha vai se sentir à vontade para chegar, fazer esse pólen natural, fazer essa coleta natural. E ela não vai estar agredida, ela não vai ser envenenada, ela não vai passar por um processo de intoxicação, né? Então eu não vou agredir a natureza para beneficiar a minha planta, quando na verdade eu estaria destruindo tanto a natureza, tanto as formigas, tanto as abelhas, como também a minha planta, né? Através de coisas não naturais. Como eu mostrei para vocês, eu tenho uma orquídea florida, né? Então, é óbvio e é claro que vai aparecer uma borboleta, que vai aparecer uma abelhinha. Aqui, normalmente, costuma aparecer aquelas abelhinhas pretas, que na maior parte do Nordeste conhecemos como carrapicho, né? Uma abelhinha que não ferroa, certo? Ela não costuma ferroar, não é um problema para a saúde humana, nem animal. Então, o benefício que elas fazem é justamente o pólen, é justamente comer também alguma praguinha, algum inseto que esteja em cima, né? Vai chegar aquela abelhinha, vai tirar aquela abelhinha de dentro da minha planta. Aqui aparece também aquelas abelhinhas que a gente chama de abelha italiana, né? Aquelas abelhinhas amarelinhas, com marrom, com aquelas listinhas marrons que a gente tanto vê aqui no Nordeste e acredito que no Brasil inteiro. E elas fazem isso. Elas chegam, vêm a minha flor, come algum inseto que esteja próximo ali, que esteja atingindo. As joaninhas, né, que fazem esse tipo de limpeza natural. Então, quando eu afasto naturalmente, de maneira saudável e ecológica,
aqueles insetos, aquelas pragas, é um benefício. Mas quando eu afasto de maneira não natural, não é um benefício, é um malefício. Porque eu vou sufocar, porque eu vou afastar quem necessariamente estaria ali. As abelhas, as joaninhas, como a Rebeca falou, o maior comedor de piolho, de lêndias de dentro das plantas é a joaninha. Ela sempre está ali fazendo a limpeza, ela está ali se alimentando daqueles insetos que estão ali, daqueles parasitas, né? Eles acabam sugando a nutriência da planta, acaba sugando a energia da planta. Então as joaninhas estão ali justamente para isso, para fazer essa limpeza. Ah, mas de repente uma orquídea minha estava cheia de joaninha e eu achei que ela estava destruindo a minha planta. Não, na verdade ela está limpando, porque elas encontraram alimento ali, que foram justamente aqueles bichinhos que estavam comendo a minha planta, e as joaninhas estão ali fazendo aquela limpeza. E as abelhas estão ali comendo também aqueles bichinhos. Então a gente pode e deve ecologicamente cuidar das nossas plantas, sem agredir elas, sem agredir a natureza e manter um ambiente saudável. As minhas normalmente ficam em um pequeno canteiro, onde a maioria das orquídeas estão presas em duas pequenas árvores que temos em casa, que é a bougainville e um pé de acerola. Então, as minhas orquídeas estão espalhadas entre elas duas. E as orquídeas terrestres estão no canteiro, junto com algumas rosas de deserto e algumas outras plantas. Elas podem ficar junto? Podem sim ficar juntas. Isso é uma questão da diversidade, né? Quanto mais diversidade de espécies você tem no ambiente, melhor. Em agroecologia a gente trabalha bastante isso, né? A questão da biodiversidade, na verdade, né? Quanto mais você tem diversidade de espécies no ambiente, ecologicamente melhor e mais saudável para a sua planta, para o desenvolvimento da sua planta. E o que é interessante nessa parte justamente florescida é que usando coisas certas, usando coisas naturais, a gente também vai estar colhendo coisas naturais. A gente vai colher uma floração saudável, a gente vai colher uma raiz saudável, né? A gente vai estar vendo que elas estão ali se adaptando, se adequando bem. E para essa outra parte a gente vai falar um pouco agora sobre fertilizantes, né? Fertilizantes naturais. Como usar e como adquirir esses fertilizantes. Um deles que a gente falou é a canela, né? A gente usa de maneira correta, a gente usa uma que não seja doce, o pó de café, a casca de ovo, são fertilizantes naturais. E como eu posso fazer? Eu simplesmente quebrar a casca de ovo e jogar dentro? Simplesmente pegar o café e jogar dentro? Não, a gente precisa fazer uma adaptação correta. Deixa eu só passar aqui. Então, o que são, né? Só falando sobre a questão, introduzindo a questão dos biofertilizantes. O que são biofertilizantes, né? Os princípios da agroecologia. O biofertilizante, como o nome já está dizendo, né? Bio, vida, fertilizantes e fertilizar algo. Biofertilizantes são compostos feitos através de matéria orgânica. Então, aquela casca de banana que você tem em casa, casca de ovo, aquele borra de pó de café, tudo isso você pode usar para fazer compostos de biofertilizante, que vai favorecer o crescimento das plantas, né, a nutrição do solo, se a sua planta for uma planta de solo, né, uma planta terrestre, mas até mesmo vai fortalecer o substrato, que digamos assim seria o solo das plantas epífitas, né, das orquídeas epífitas. Aqui a gente vai falar sobre os biofertilizantes naturais, porque se você for em casas agrícolas, né, casas de jardinagem,
você vai encontrar já biofertilizantes industrializados, já prontos, mas aqui nós iremos tratar dos biofertilizantes naturais. Então, como é que você pode fazer esses biofertilizantes? Né? Em casa, com o que você tem na sua residência. E que seja próprio para planta, né? Você não vai utilizar também qualquer material. Sei lá, não vou utilizar resto de feijão para fazer biofertilizante justamente para uma orquídea especificamente. Não sei, talvez o feijão possa servir para outro tipo de planta, sei lá. Mas para orquídea, você não vai utilizar o feijão. Então, não é qualquer tipo de matéria orgânica que você vai utilizar. Até porque não é toda a matéria orgânica que vai liberar o NPK. Como vocês estão vendo aí do slide, né, destacado de vermelho. O NPK, que é o quê? Nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, ele vai servir para desenvolver, né, melhor as partes verdes da planta, né? Nas orquídeas, em especial, seria, no caso, as folhas. Em cactáceas, como por exemplo mandacaru, seria basicamente o tronco, que é a parte verde ali do cacto, né? Daquela espécie de cactácea. Então, as partes verdes da planta, quem mais vai ajudar a desenvolver essas partes da planta é o nitrogênio. O fósforo, ele vai ajudar as raízes. Então, ele vai ajudar principalmente em raízes mais jovens ou raízes que estão ainda nascendo, que está desenvolvendo ali todo o seu tecido meristemático. O fósforo, ele vai ajudar na melhor captação de nutriente, na melhor troca gasosa, no desenvolvimento dos tecidos meristemáticos, o tecido meristemático que eu falo, né? Seria a pelezinha a pele jovem ali daquela raiz que está se desenvolvendo, que está crescendo. A pontinha da raiz. Em orquídeas epífitas, dá para ver isso bem visível quando a raiz está nascendo. Isso aqui. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Mas essa raiz aqui, ela está se desenvolvendo. Então, o fósforo vai ajudar principalmente no desenvolvimento dessa raiz aqui, da pontinha da raiz, o tecido meristemático dessa raizinha aqui. E o potássio, ele vai ajudar basicamente no substrato, né? No caso de orquídeas epífitas, seria substrato, orquídeas terrestres, e outros tipos de plantas seria do solo. A nutriência do solo, a captação dos gases, CO2, oxigênio, para poder fazer essas trocas gasosas entre planta e caule, folhas e raízes. Então, os tipos de biofertilizantes, né? Alguns, não todos, mas alguns tipos de biofertilizante. Nós temos aqui o bokashi caseiro. O que é bokashi ou bokashi, né? O bokashi, ele é um nome japonês, que significa fluidez, algo que vai nutrir, né? Você pode encontrar ele, como eu informei, né, em casas agrícolas, ele já pronto, já industrializado, porém você pode fazer ele na sua casa com os recursos que você tem na sua residência. Aqui o Andrei, ele vai trazer alguns desses materiais aqui que nós iremos trabalhar, né, que nós iremos falar. Então, o bokashi, você pode compor ele 50, 25, 25, 50% de matéria orgânica para nitrogênio, 25 para fósforo e 25 para potássio. O que você pode utilizar nesses 50, 25, 25? Você pode utilizar borra de pó de café, apesar de ter açúcar, né? Mas ele, ali na composição, na mistura, ele não vai ficar de uma forma que vai atrair tanta formiga, algo que vai ficar de forma maléfica para a planta. E só complementando essa parte do café, o ideal e o melhor é que você faça o café, após coar você adoce, porque aí o pó de café vai estar sem açúcar e você vai poder usar tranquilamente sem estar misturado no açúcar, né? Tem essa maneira aí que é muito válida. Ou utilizar o açúcar mascavo, porque na internet mesmo, né, no Google, se vocês forem pesquisar, tem várias receitas de bokashi. E algumas lá, né, a maioria, quase todas,
vai estar indicando que você use algum componente que seja açucarado para desenvolver ali os micro-organismos, para favorecer o desenvolvimento de micro-organismos. A questão da dosagem do açúcar, para quem não tem prática, a priori, até pegar prática, como o Andrei falou, né? O ideal seria que você não utilizasse tanto açúcar ou não utilizasse de forma alguma, mas você pode utilizar um pouquinho ali, uma soluçãozinha com meia colherzinha de chá de café, de açúcar mascavo na composição da borra de pó de café, né? Você pode utilizar casca de ovo, você pode utilizar carvão, você pode utilizar também componentes de farinha de trigo, você pode utilizar farinha de trigo in natura mesmo, não precisa misturar com água nem nada. Na verdade, o bokashi seria o ideal que você não fizesse um componente tão aquoso para não dar cheiro, não desenvolver também micro-organismos maléficos, né, ali na sua orquídea, que ele fique mais seco mesmo, né? Quem tem mais prática geralmente faz um composto um pouco mais líquido, mas quem não tem tanta prática, quem é iniciante, o ideal seria fazer ele um pouco mais seco mesmo para você jogar na sua planta. Ou você pode fazer líquido e borrifar, né? Se você não tiver muita prática, nunca fez, a primeira vez que você vai tentar fazer o bokashi, você pode fazer ele líquido para borrifar, mas não derramar, despejar. Aí você pode utilizar a farinha de trigo, você pode também... Não, farinha de trigo mesmo. A farinha de milho, aquela farinha de milho. De milho. Isso. Sim. E você pode utilizar também a triturado, né? Arroz. Você pode triturar arroz, tá pronta a sua composição. Bota só um pouquinho de água, não bota muito para ele não ficar aquoso. Não utiliza tanto, não precisa de tanto para não exagerar. Você pode colocar um pouquinho, né? Despejar um pouquinho nas raízes da sua orquídea ou borrifar um pouco. Outros tipos de biofertilizantes também, né? Que você pode estar utilizando, a casca de ovo, a borra de café, a canela em pó e a água de coco, né? Que vai conter aí sais minerais apropriados para a planta. Temos aqui a composição para o bokashi, que você vai utilizar todos esses materiais de uma vez só, ou você pode utilizar eles separadamente, de acordo com a necessidade nutricional da sua planta. Então, você tem que avaliar, você tem que aprender a avaliar a sua planta. Será que ela está precisando da composição de bokashi agora? Será que, não vai ser demais? Eu posso não utilizar agora, posso utilizar mais para frente, porque às vezes a planta já está nutrida. Então, não precisa desses excessos. Tudo isso você precisa dosar. Só observação, cuidado com mamona. Se você for pesquisar receitas na internet, que é o que geralmente todo mundo faz, né? Qualquer coisinha, vai pesquisar na internet para adquirir algum conhecimento. E lá na internet, no Google, vai ter muitas receitas indicando utilizar mamona. Porém, a mamona ela é um tipo de planta que ela tem uma toxina assim forte para animais e até para o próprio ser humano. Então, a gente não indica porque pode agredir a planta. E também cuidado com a farinha de osso, porque ele é um componente que pode acabar atraindo ali outros seres vivos que não são tão legais para a planta, né? Tão agradáveis. E os pedaços de osso também, tanto para fazer o bokashi, como para fazer o biofertilizante, né? Para a sua orquídea, ele tem que ser pó mesmo, não é a farinha grossa, é o pó mesmo. Só que daí você vai ter todo um trabalho de ter que triturar o osso que você está utilizando, ele precisa ser seco, não é? Eu acabei de comer carne aqui, tem uns pés de galinha aqui no meu prato, vou pegar e vou botar lá na minha orquídea. Não, ele tem todo um processamento, você tem que botar para secar, né? Fazer uma lavagem antes, bota para secar no sol, quando ele estiver bem seco, depois que ele estiver bem desidratado ali, aí você vai utilizar para poder fazer a farinha de osso, né? Aquela farinha bem fina. Era só esses cuidados aí, essas observações. Se o André quiser complementar, falar alguma coisa. Sim. Na verdade, assim, só ratificando o que a Rebeca falou sobre a farinha de trigo,
eu entendi, na verdade, o que ela quis informar sobre a situação, mas não é essa farinha de trigo que você compra em mercado, tá? É uma farinha de trigo que você normalmente compra em mercados, em feiras agroecológicas, que Isso você mesmo. compra naqueles sacolão grande que vende ela em peso, porque aquelas ali ela é extraída diretamente da mandioca, ela é natural. Ela não está com o conservante que a farinha de trigo no mercado tem. A farinha de mercado ela tem um monte de conservante justamente para ela aguentar tempos e tempos. A que você compra nas casas agrícolas ou que você compra nas feiras agroecológicas, ela vem totalmente natural. As farinhas de osso, sim, tenha cuidado com o uso. Não só nessa maneira que a Rebeca falou, mas também no uso bem avançado, que é justamente a quantidade. Porque a farinha de osso ela é muito rica em fósforo, ela é muito rica em nitrogênio, então eu não devo colocar demais. Eu devo colocar dosadamente. Isso, é Com por isso uma que quantidade exata, uma composição quantidade 50, 25, 25, né? Isso. Aí, nesse caso, a Rebeca falou sobre isso, mas tem a famosa 10-10-10, ou 3-10, né? Então, é 10% de cada uma e o restante da composição à base de água, que é justamente para que eu possa misturar bem, que eu possa desenvolver bem, para que eu possa borrifar, ou possa fazer o manejo. Eu trouxe um pouquinho rapidamente do exemplo, por quê? Porque quando eu falei do carvão, não é só o carvão nitidamente assim, né? Ele assim, ele vai afastar os insetos, mas depois que você faz aquele churrasco, depois que você faz aquele almoço e tudo mais, que sobra aquele pó, né? Que sobra A cinza, né? aquela Que é o ideal. cinza, você pode usar ela, né? Dentro da sua planta, justamente porque ela também tem suas nutriências e ela também afasta os insetos, né? Assim também como ela afasta fungos. Então é importante usar uma dosagem, como eu falei, 10-10-10, né? São 30% de nutriência e os outros 70% de água, que é para poder fazer esse tipo de mistura. A casca de banana triturada, ressecada. Não chegue lá com uma banana e vou jogar ali porque vai nutrir a minha planta. Bom, vai, mas vai demorar muito até que ela seque, até que ela solte a nutriência. Então, o que eu faço? Eu já boto para secar, eu já adianto ela, boto para secar. Eu devo fazer a mistura também. O ideal é que você use seu liquidificador, né? Você misture as cascas de ovo, misture o pó de café que eu trouxe aqui também para vocês ver. E eu estou com pó de café totalmente sem açúcar, totalmente solto, certo? Esse aqui eu vou usar nas minhas plantas lá fora, vou acabar jogando ele misturado com a casca de ovo. Então eu vou fazer uma mistura, que é justamente a mistura 10-10, né? 10% de carvão, 10% de pó de café, 10% de ovo, Casca de ovo. as cascas justamente, e eu vou fazer essa mistura, vou bater tudo no liquidificador. Mas é ruim de bater seco. Pronto, você bota um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, só para ele soltar. Não deixa fazer aquela papa, deixa ele ficar solto. Então, mistura bem, observa se está bem misturado, observa se está bem hidratado, certo? Depois que você fazer a mistura, que ela realmente está ali, ó, toda pronta. Está pronta para colocar na sua terra, está pronta para colocar nas suas orquídeas. Isso aqui principalmente nas orquídeas terrestres. As aéreas, como são chamadas, as epífitas, você pode fazer tudo isso e
fazer a composição com água, como eu falei, faz a composição 10, 10, 10, 30% de nutriência, 70% de água. Mistura bem, coa, certo? Você vai ter que coar para que aquele pó não entre no borrifador e fique preso. Você coa e depois que você coar tudo, depois que você tirar aquela nutriência, o restante da borra você pode jogar dentro da terra sem problema nenhum. E o que você coou, você vai borrifar nas suas plantas epífitas, certo? Seja ela orquídeas, seja samambaias, que gostam também bastante. Então, são plantas epífitas, são plantas que faz esse tipo de junção junto a outras plantas e elas vivem em conjunto. Elas não são parasitas, certo? Elas não vão sugar a outra planta, elas não vão matar e sufocar a outra planta. Pelo contrário, ela vai sobreviver através dela e vai fazer até mesmo que a composição das duas sejam divididas. Ajude a florescer, a desenvolver, né, novas folhas. Então, é isso, né? A gente trouxe um pouco dessa... Soluções caseiras, né, contra os fungos e insetos, que você já falou, só passando. Isso. E um pouquinho do que não pode usar, né, de forma alguma em orquídeas, que é só um cuidado com soluções feitas com pimentas, porque dependendo da pimenta que você está utilizando, você pode acabar agredindo ali a sua planta. Bicarbonato de sódio pode acabar queimando a folha e as folhas, né, e as raízes da sua planta. A água oxigenada não é bom nem para o nosso próprio cabelo, que dirá para a planta. E principalmente folhas de ninho indiano, aquelas soluções, se vocês forem pesquisar agora no Google, né? Essas soluções para planta, repelentes naturais, vai aparecer soluções feitas com folhas de ninho indiano. Por que a gente não recomenda? Primeiro que o ninho indiano, ele é uma planta exótica, né? Que acaba agredindo muito as abelhas nativas de todas as regiões do Brasil onde essa arvoreta, onde essa árvore ela é plantada. Os órgãos, as secretarias principalmente de prefeitura, adoram utilizar para fazer arborização urbana. Então, em várias cidades do Brasil, tem essas árvores de ninho indiano espalhadas pela cidade, né? Como forma de arborização urbana. Porém, o ninho indiano, ele é uma planta exótica que é muito agressivo para a nossa biodiversidade edáfica brasileira, para as nossas abelhas nativas, né, que estão ameaçadas de extinção, de espécies de modo geral, que eu falo, né, e o ninho indiano, ele acaba repelindo os bons insetos, né, a boa biodiversidade edáfica que deveria estar ali na nossa planta, que deveria estar ali em relação simbiótica com a nossa planta. Então, não utilizar de forma alguma composto feito com ninho indiano e ter cuidado com essas soluções anteriores que eu acabei de falar. O André quer complementar, falar mais alguma coisa? Só uma situação sobre o ninho indiano. E aí eu vou falar até por experiência própria, porque além da base de orquídeas, de plantas, eu sou jardineiro, né? Eu já trabalhei como jardineiro também em uma instituição e a gente tinha muito ninho, né? A gente tinha muito ninho lá que aos poucos a gente estava trocando por ipês, aos poucos a gente estava trocando por outras plantas. Por quê? O ninho também acaba afetando os nossos animais, nossos pássaros principalmente, né? Aí você tem aquela orquídea epífita que está lá nas suas árvores, que está lá nas suas junto das suas pequenas árvores, dos seus bonsais ou coisas assim. E aí você aplica o ninho, né? Aquele ninho também é prejudicial para os animais da nossa região, justamente porque ele é exótico, ele não é daqui, né? Então ele acaba se tornando
e afastando os pássaros que estão ali, que também ajudam na limpeza das nossas plantas. Os pássaros fazem aquele ninho e tal, mas aparece uma lagartinha, um pássaro tá ali para comer, aparece um piolho, aí chega um pardal que adora comer o piolho de planta. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com soluções que as pessoas ensinam. Meu vizinho usou água de pimenta, certo? Então, beleza. Talvez ele tenha uma técnica de conhecimento que ele usou ali 2%, tá? Se você for usar água de pimenta, tem que ter muito cuidado. Você vai usar apenas 2% da água de pimenta para 1 litro de água. Então é muito pouco. É melhor que não faça, né? Para você não acabar destruindo a sua planta. Então era essa complementação que eu queria fazer, justamente para vocês terem esse certo cuidado. Agradecemos a todos vocês que assistiram, né, esse mini curso, essa oficina, aqui no segundo Conaprod 2025. E é isso. Muito obrigada pela atenção.